Graça e paz. Esse é o canal O Senhor é Meu Juiz e meu nome é Daniel Rocha. E o estudo de hoje, nós vamos tratar do estudo de Mateus 24, num contexto escatológico, soteriológico, diante do arrebatamento pós-tribulacionista. Mateus 24 é um texto para Israel ou para a igreja? Temos a figura do arrebatamento em Mateus 24. Esse é o canal O Senhor é Meu Juiz. E bora para o estudo. Mas antes disso, vamos orar. Senhor Deus e soberano Pai, Papai amado e querido, em nome de Jesus nós entramos na Tua presença para Te glorificar e bendizer o Teu nome. Viemos Te pedir que o Senhor venha abençoar esse estudo, Senhor, que o Senhor venha nos dar direção, como diz a Tua palavra, Senhor, a sabedoria é uma riqueza maior do que o ouro, do que a prata, e ela provém do céu, Senhor. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, discernimento, entendimento na condução desse trabalho, Senhor, na condução desse estudo, que o Senhor venha abençoar e venha abençoar também aqueles que fizerem uso, Senhor, desse estudo. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, dando continuidade ao nosso estudo de Mateus 24, né? Nós vamos trazer alguns textos paralelos, nós vamos trazer algumas respostas a algumas indagações diante do acontecimento, né? Do estudo de Mateus 24, do estudo escatológico e soteriológico, né? No decorrer aí da última semana do profeta Daniel, nos acontecimentos futuros diante da grande tribulação. Vamos primeiramente aqui a um estudo ao slide, né? Vamos dar uma olhada. Mateus 24. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. E então aparecerá no céu o Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens no céu e com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma ou outra extremidade dos céus. Nós vamos ver que esse texto aqui ele está em paralelo com 1 Tessalonicenses 4. Vamos dar uma olhada no próximo slide. 1 Tessalonicenses 4. Dizemos vós, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor. Então, nós estamos percebendo aqui que esses dois textos, eles estão em paralelos, né? Se a gente pegar Mateus 24 aqui, a gente está vendo que o Senhor está vindo aqui nas nuvens, né? Temos aqui um arrebatamento visível, né? Que o Senhor está visível e audível, né? O Senhor está vindo nas nuvens aqui, todos os olhos o verão, né? E ele está enviando os seus anjos aqui, temos aqui o clamor de trombeta, para reunir os seus escolhidos, né? Dos quatro cantos aí da terra, né? E então a gente percebe que esse texto está em paralelo com o Tessalonicenses 4, que também diz que o Senhor descerá do céu, né? O Senhor está descendo do céu aqui para encontrar com a sua igreja. Os pré-tribulacionistas falam que o Senhor não vem, né? O que a igreja é que sobe, não, mas o Senhor está dizendo aqui, 1 Tessalonicenses 4 está dizendo claramente que o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, né? E então ele vai encontrar com a sua igreja nas nuvens, nos ares. Então a gente percebe aqui
que vai ser um arrebatamento audível e vai ser visível essa vinda do Senhor, né? Nós temos aqui o cumprimento da parábola do joio e do trigo, né? A ceifa aqui. Daniel, mas no arrebatamento é Jesus que dá ordem, não é os anjos que vêm buscar a igreja, não. Os anjos vêm buscar a igreja, né? Mas ao comando de Jesus. Jesus é que vai dar a ordem para os sepulcros se abrirem, né? Vai dar a ordem para o arrebatamento, para a ressurreição. E os anjos vão fazer essa colheita, vão ajuntar, né, o trigo no seu celeiro, né? Isso é o cumprimento da parábola do joio e do trigo, né? Que os ceifeiros são os anjos e o trigo é a igreja, né? São os justos aqui. Então, nós temos essa visão também em Apocalipse 14, né? A ceifa lá, que o anjo vai passar a sua foice, né? O anjo que vinha na nuvem, esse é Jesus, né? Ele vai passar a sua ceifa, vai passar a sua foice e vai cegar, porque a colheita já está madura. Então, nós temos aqui que esse acontecimento da parábola do joio e do trigo, ela se cumpre em Mateus 24, né? Onde os anjos ajuntarão o trigo, aqui na ordem, né, no comando do Senhor Jesus. Vamos ver outro texto aqui, Hebreus 9. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez em pecado aos que o esperam para a salvação. Mateus 25, e ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço, vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós temos aqui, se observarmos esse texto aqui, não existe duas vindas, não existe dois momentos da vinda do Senhor, né? A vinda do Senhor é momento único, né? Junto com o arrebatamento, né? Os pré-tribulacionistas gostam aqui de dividir parcelar essa vinda do Senhor em duas vindas, não, mas o Senhor apareceu a primeira vinda aqui para o pecado, né? Para levar os pecados de muito no cumprimento da festa da Páscoa. E ele aparecerá a segunda vez agora sem pecado, né? Para os que esperam a salvação, no cumprimento aqui da festa agora dos tabernáculos, né? Nós temos o cumprimento aqui da festa também da expiação, né? Onde o sumo sacerdote entrava no santuário, né? Fazia expiação pelos pecados e ele saía uma vez só. Durante um ano ele fazia isso. E esse cumprimento profético da festa da expiação em Jesus como sumo sacerdote também indica também que ele sairá somente uma vez. Então ele está agora no sumo sacerdote, no tabernáculo de Deus, ele entrou para fazer expiação pelos pecados do povo, e ele vai sair uma vez, que é justamente para vir agora arrebatar a sua igreja, né? E nós temos aqui em Mateus 25, deixa bem claro aqui que não haverá segunda chance, né? Não existe vários arrebatamentos, várias ressurreições, nem várias vindas para buscar a sua igreja, para o arrebatamento da igreja, né? Só existe uma única vinda, que é no final do grande tribulação, para buscar a igreja completa, composta por judeus e gentios em Cristo, né? A parábola aqui das 10 virgens diz, ó lá, que não haverá segunda chance, não vos conheço, ó lá, vigiai, pois não sabei o dia nem a hora em que há de vir a vida do Senhor. Então, se observamos esses dois textos, eles estão em paralelos, né? Estamos aqui que Jesus está vindo no final da grande tribulação para buscar a sua igreja, né, num momento único, e será de forma audível e visível, né? Temos aqui que essa ressurreição, ela vai se dar no último dia, né, e não 7 anos antes do início. Depois nós vamos ver um texto que essa ressurreição se dá no último dia, né? Daniel, mas e o dispensacionalismo que prega que Jesus vai tratar, vai arrebatar primeiro a sua igreja e depois vai tratar com Israel separadamente? Não, Jesus não vai tratar dessa forma, arrebatando a igreja antes e tratando com Israel depois, não. A igreja vai estar pregando na grande tribulação para o povo de Israel, né? Se a gente observar no próximo slide aqui, nós vamos ver que em Efésios, o Senhor está dizendo que de ambos os povos ele fez um. Em Jesus, em Cristo, só existe um povo, né? Vamos ler a passagem. Efésios 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus,
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, 2 Tessalonicenses 2. Mas devemos sempre dar graças a Deus por nós, irmãos amados no Senhor, por os ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e fé da verdade. Então, diante desses dois textos aqui, nós podemos observar que o Senhor, ele está dizendo que os santos do Apocalipse, né, eles são a igreja, né, olha lá, santos e fiéis em Cristo Jesus, e está dizendo também que os eleitos são a igreja, né, Mateus 24 vai dizer lá que o Senhor vai dar ordem aos anjos para juntar os seus eleitos, e os pré-tribulacionistas gostam de dizer que esse texto aqui, dos eleitos, é Israel. Não, os eleitos aqui, como Efésios 1 está dizendo, Paulo está dizendo aqui que os eleitos e os santos são a igreja, né? Santos e eleitos são outro codinome para a igreja também é chamada de santos, a igreja é chamada de eleitos, a igreja é chamada de justos, a igreja é chamada de trigo, né? Então tem vários codinomes, né? A igreja é chamada também de 144 mil, nós vamos ver depois que isso é as duas casas de Israel, né? Os judeus e gentios. Então tem vários codinomes para chamar a igreja. Então, os eleitos aqui, 2 Tessalonicenses 2, olha aí, uma carta que Paulo está dizendo, uma carta escatológica, que Paulo está se direcionando, né, à igreja, se reportando à igreja aqui, dizendo que os eleitos, né, são a igreja. Então, quando Mateus 24 menciona os eleitos, ele está se referindo à igreja, né, podemos constatar isso. Vamos a mais um, né, podemos observar, então, que os eleitos e os santos são a igreja, né? O Senhor está vindo buscar os eleitos aqui, a nossa igreja. Lá em Apocalipse 17, nós vamos ver que o Senhor vai falar que os eleitos são, e os fiéis são os que estão vindo com o Senhor, né? Com a igreja ali. Então, vamos ao outro slide agora, sobre quem são os eleitos. Olha aí, 1 Pedro 2, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha aí, na nova aliança, quem é que são os eleitos? Na nova aliança, os eleitos, né, são aqueles que são a igreja, né? São a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Então, os eleitos se trata da igreja e não do povo de Israel. O Israel da fé são eleitos também, são igreja. Então, nós observamos aqui claramente que o povo eleito também se refere à igreja, que é a igreja de Jesus que será arrebatada no final da grande tribulação. Vamos a outro texto? Apocalipse 17, esses combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Apocalipse 14, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 18, alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto ela. Tá vendo aí? Nós estamos aí percebendo, olha lá, que o Cordeiro está com a igreja aí, com os chamados, os eleitos e os fiéis. Olha lá, estamos percebendo que santos também são os que guardam os mandamentos e a fé em Jesus. Quem guarda a fé em Jesus? É a igreja. João vai dizer mesmo que aquele que ama o Senhor guarda os seus mandamentos, né? E ele será amado de meu Pai, né? Eu o amarei e ele será amado de meu Pai. Então, os santos aqui é outro codinome para a igreja. Olha aqui, os apóstolos e os profetas também sendo chamados de santos. Então, nós percebemos, então, que os eleitos, né, são chamados de igreja também. É outro codinome para a igreja. Né? Nós vamos observar, então, que não existe separação entre o Israel da fé e a igreja, né? Nós temos aqui a doutrina da composição, nós não temos aqui a doutrina da substituição, como alguns afirmam, né? Nós temos a composição, que a igreja é composta por judeus e por gentios convertidos em Cristo, né? Judeus e gentios em Cristo, né? Nós temos que esse arrebatamento vai ser no final da grande tribulação, justamente porque
vai reunir todo o povo de Deus, judeus e gentios, né? Porque de ambos os povos, o Senhor fez o corpo de Cristo, Efésios 1, né? Então, a gente vai observar que o dispensacionalismo é uma heresia, porque prega que a igreja vai sair antes, né? Mas a igreja não vai sair, porque a igreja vai estar pregando para o povo judeu no início da tribulação, dos 7 anos, né? Da semana profética do profeta Daniel. Ela vai estar pregando aqui no ministério das duas testemunhas. Nós vamos ver adiante que as duas testemunhas, ela representa, é uma simbologia da igreja. Então, nós temos que a grande tribulação, ela vai acontecer a nível global, né? Vai ser a nível mundial, mas o epicentro da grande tribulação vai ser em Israel, né? É em Israel que as duas testemunhas vão estar pregando para o povo judeu, que será retirado o seu endurecimento, né? O povo judeu está com seu coração endurecido, porque eles rejeitaram o Messias. Então, o evangelho vai voltar para Israel, né? Para ser pregado, chamando aí agora os judeus, para formar a plenitude dos judeus. A plenitude dos judeus se une com a plenitude dos gentios, e aí nós temos a plenitude da igreja. Então, a gente percebe que não existe várias ressurreições, várias salvações, mas há uma única vinda e um único arrebatamento no final da grande tribulação, no último dia, né? Essa ressurreição geral para acontecer o arrebatamento, ela é a ressurreição dos mártires, né? Ela é a ressurreição que ela acontece no final da grande tribulação. Pois o arrebatamento, ele é de vivos e mortos, né? Como diz 1 Tessalonicenses 4, né? Nós, os que ficarmos vivos, jamais precederemos os que dormem. Vamos ver aqui outro texto aqui que vai trazer que em Cristo só existe um único povo. Efésios 2, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. Gálatas 3, nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, como eu havia dito para vocês, aqui a teologia, né? Desculpe, é teologia, não é doutrina, é teologia da composição. Que o Israel da fé é a igreja também, né? Nós temos aqui a composição, a igreja é composta por judeus e gentios convertidos em Cristo, né? Porque o Senhor desfez essa inimizade ali na cruz, na obra da cruz. Judeus e gentios, eles foram reunidos em um corpo só agora. Agora a igreja é composta por esses dois povos, né? O corpo de Cristo, né? Que é a igreja, é composta por esses dois povos. Portanto, Gálatas está dizendo que não há judeu nem grego, né? E se sois de Cristo, né? Sois descendência de Abraão, né? Os filhos de Abraão, eles são os da fé. Gálatas vai falar sobre isso. O apóstolo Paulo vai dizer isso, que os que são da fé, né, são os filhos de Abraão, né? E se a gente é descendência de Abraão, nós somos herdeiros, conforme a promessa, né? Vamos a outro texto. 1 Tessalonicenses 4, dizemos, pois isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos com ele, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui nós temos o acontecimento da primeira bem-aventurada ressurreição, a ressurreição geral aqui, para o arrebatamento, né? Os pré-tribulacionistas gostam de dizer que o arrebatamento é no início da semana do Daniel, né? 7 anos antes do fim. Mas João vai dizer que a ressurreição para o arrebatamento é no último dia, e o último dia não é 7 anos antes do fim. E Paulo está dizendo aqui que nós, os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem, ou seja, nós não precederemos aqueles que morreram em Cristo. O que acontece primeiro, então? É que
Aqueles que morreram em Cristo, eles são ressuscitados primeiro, né? E nós somos transformados, né, junto com eles, né? Somos transformados, somos glorificados, né? Esse corpo corruptível, ele se torna incorruptível. O corpo que é mortal, ele se torna imortal. Mas isso acontece junto com os mortos. Se eu trago a ressurreição geral dos corpos para 7 anos antes do fim, então o que acontece com os mártires que vão morrer na grande tribulação em Cristo? E eles vão perder essa ordem da ressurreição aqui para o arrebatamento vai ser invalidada, porque os mártires são a ressurreição que acontece primeiro, né? Então a gente observa que esse arrebatamento não pode acontecer 7 anos antes da ressurreição dos mártires, pois se invalidaria essa ressurreição, o que comprova que, né, que é uma prova, mais uma prova aqui de que o arrebatamento acontece no final da grande tribulação. Né? A gente vai perceber que nenhuma ressurreição pode passar na frente dos mártires. Por isso que lá em Apocalipse 20, o Senhor vai dizer que bem-aventurado é quem faz parte da primeira ressurreição, porque serão santos, né? Serão santos, né? E são os santos, né? E eles serão sacerdotes e reinarão com Cristo por 1000 anos. Então, quem faz parte da primeira ressurreição é a igreja. Como é que os mártires da grande tribulação vão perder as bodas do Cordeiro, né? Não vão ser arrebatados, eles morreram em Cristo, né? Morrer em Cristo é sinal de vitória. Então, como é que eles que morreram ali, passaram pela morte, esperaram esse tempo todo, né? Foram testemunhas de Cristo aqui na terra, deram as suas vidas por Cristo e eles vão perder as bodas do Cordeiro. É impossível que o Senhor faça uma festa no céu e haja velório na terra. Então, o arrebatamento, ele é pós-tribulacionista, ele acontece no final da grande tribulação para a igreja completa, composta por judeus e gentios em Cristo. A Assembleia dos Primogênitos, como diz Hebreus, né, como diz Paulo, né, a Assembleia dos Primogênitos, dos que estão escritos no livro da vida no céu. Apocalipse 11, e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco, e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará, e os homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações, verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros, e depois daqueles dias, e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que viram, e ouviram a grande voz do céu que dizia-lhes, subi para aqui, e subiram no céu em uma nuvem, e os seus inimigos o viram. Esse texto de Apocalipse 11 aqui, a gente percebe aqui claramente que a vinda do Senhor é de forma visível, né, e não secreta, pois todo olho verá, né? Lembra? Todo olho verá, e que a sua vinda será como um relâmpago que sai do Oriente ao Ocidente. Ele ilumina e se mostra, né? Não é rápido, né? Mas sim visível, né? Visível e iluminado dessa forma. Então, vai ser um clarão que vai dar no céu, né? Vai ser audível porque vai ser no toque da última trombeta. E a gente percebe nesse texto de Apocalipse 11, lembra que eu falei para vocês aqui, para os irmãos, que as 2 testemunhas, elas são a igreja, né? Nós vamos ver mais adiante que as 2 testemunhas, elas são 2 oliveiras e 2 castiçais, são os judeus e os gentios aqui em Cristo, né? Então, a gente percebe aqui que nesse texto de Apocalipse 11, olha o que está acontecendo, uma coisa interessante. Os corpos das 2 testemunhas vão ficar por 3 dias e meio na praça. Por que 3 dias e meio na praça, Daniel? Porque são 3 dias e meio proféticos, né? Esses 3,5 dias aqui correspondem aos 3,5 últimos anos da última semana do profeta Daniel. Lembra que a última semana é chamada de tempos e metade de um tempo, 42 meses, 1260 dias, e também é chamada de 3,5 dias, corresponde a 3,5 anos. Por isso que as 2 testemunhas vão ficar com seus corpos expostos ali, como troféus, né? Na praça, em Jerusalém, mas
elas no final de 3,5 dias proféticos, 3,5 anos, elas vão ser arrebatadas, é o arrebatamento da igreja aqui, e será de forma visível, né? As pessoas falam, os irmãos falam, não, o arrebatamento é secreto. Olha só, olha ali o texto que está dizendo, né? Que o Senhor vai dar a ordem ali, ó, Jesus dando a ordem aí para o arrebatamento, ó lá. E 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que o viram. Quem foram esses que o viram? Olha lá, os seus inimigos, olha lá. Uma voz do céu que dizia, ó, a voz de Jesus dizendo, ó, subi para aqui, e subiram no céu em uma nuvem, e os inimigos o viram. Olha aí que o arrebatamento não é secreto. Os inimigos aqui, os adoradores da besta, estão vendo a igreja subindo, no ministério das duas testemunhas, né? A igreja está subindo no arrebatamento aqui, e os inimigos aqui estão vendo. Então, a gente percebe que o arrebatamento, ele não é secreto, né? Aqui, vamos para um outro slide. João 5, olha lá. Não vos maravilheis, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João 6, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, nós estamos percebendo aqui que João 5 está dizendo o quê? Que na voz de Jesus, isso aqui é o comando de Jesus, os sepulcros serão abertos. Lembra que Mateus 24 diz que o Senhor dará a ordem aos anjos para juntarem os seus escolhidos? Olha aí o Senhor Jesus dando a ordem aqui, dando a ordem para o arrebatamento, para a ressurreição. Aqui os sepulcros serão abertos, olha lá, e os que fizeram o bem sairão para a vida eterna. E quando acontecerá essa ressurreição? Olha lá João 6 dizendo, olha lá, e a vida eterna é essa, e eu ressuscitarei no último dia. O último dia, meus irmãos, não é 7 anos antes do último dia, né? É no final da grande tribulação. Por isso que o arrebatamento é pós-tribulacionista, né? A ressurreição do último dia é a ressurreição dos mártires, é a ressurreição que acontecerá no final da grande tribulação, na vinda e no arrebatamento, em momento único, para a vinda do nosso Senhor Jesus, o qual vai arrebatar a sua igreja por completo, composta por judeus e gentios em Cristo. Daniel, por que a igreja passará pela grande tribulação, já que... Por que a igreja passará pela grande tribulação, já que não fomos destinados para a ira, né? 1 Tessalonicenses 3, os irmãos pré-tribulacionistas usam esse texto para dizer que a igreja não foi destinada para a ira, não foi destinada para a grande tribulação, e por isso ela vai ser arrebatada antes. Mas se a gente observar, na Bíblia nós temos várias iras, né? Nós temos aqui que separar qual ira que o Senhor está se referindo aqui, que a igreja não passará por ela, né? Então, nós temos a ira de Deus, que são as 7 taças, nós temos a ira do anticristo, que é a grande tribulação que virá sobre a igreja, né? E nós temos a ira do cordeiro, é dessa ira que a igreja vai ser livre pelo arrebatamento, né? Que a igreja não sofrerá essa ira porque ela vai ser arrebatada antes, né? Essa ira do cordeiro é a ira da batalha do Armagedon, que vai cair nos ímpios, nos adoradores da besta, né? Aqui nós temos a vindima de Apocalipse 14, né? Uma ceifa aqui que vai acontecer para os ímpios, para os adoradores da besta. Então, a ira que a igreja não vai ser destinada é a ira do cordeiro, né? Vamos a um texto aqui. Ela não vai ser destinada pelo arrebatamento, que vai acontecer antes. Apocalipse 6. E os reis da terra, os grandes, os ricos e os tribunos e os poderosos e todo o servo e todo o livro se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, a quem poderá substituir? Olha aí a ira que o texto de 1 Tessalonicenses 3 está se referindo, olha aí, que a igreja não foi destinada para a ira, é a ira do cordeiro, é a ira
é o grande dia da sua ira, né? A batalha do Armagedon, no contexto da batalha do Armagedon aqui que vai acontecer para os adoradores da besta. A igreja vai ser arrebatada antes, né? Então a gente percebe aqui que também João vai dizer, né, que para os que estão em Cristo, João não, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, que para os que estão em Cristo, nenhuma condenação há, né? A ira do Senhor permanece sobre os filhos da desobediência. Isso aqui o apóstolo João diz lá no seu texto, né, que a ira do Senhor permanece sobre os filhos da desobediência. Então a ira não é para a igreja, né? Nós temos que separar. A ira que vem sobre a igreja, né, é a perseguição do anticristo, né? A grande tribulação é a ira do anticristo contra a igreja. Mas o que vai acontecer na grande tribulação é que nem todos morrerão, né? O anticristo, ele pode matar fisicamente, né? Ele vence a batalha, né, fisicamente, mas espiritualmente não, porque morrer em Cristo é sinal de vitória, né? Então, ele mata você fisicamente, mas espiritualmente não. Quando nós morremos, nós saímos como vitoriosos. Morrer em Cristo é sinal de vitória, irmãos, né? Porque nós já participamos do reino do céu, né? Nós já vamos para o paraíso quando a gente morre em Cristo. Então, na grande tribulação, nem todos morrerão, né? Mas os que morrerem em Cristo já são vitoriosos, porque morrer em Cristo é sinal de vitória. E nem todos morrerão na grande tribulação, como diz 1 Tessalonicenses 4, né? O arrebatamento é de vivos e mortos. Nós vamos ter a igreja de Esmirna, que vai ser perseguida pelo anticristo, morta, mas vamos ter a igreja de Filadélfia, né? Apocalipse 3:10, né? Que os pré-tribulacionistas gostam de dizer que a igreja será arrebatada. Não, a igreja será guardada, né? Será protegida. Ela vai ser levada para o deserto e vai ser sustentada por 1.260 dias, né? É a igreja que vai ser preservada viva. Então, é isso que nós temos aqui diante desses textos, né? Vamos a outro texto aqui. Daniel, mas a igreja, ela foi ordenada, a igreja foi ordenada, a igreja tem que passar pela tribulação. 2 Tessalonicenses 1 vai dizer que a igreja foi ordenada, né? Ela é digna do reino de céu, ela vai, 2 Tessalonicenses 1 vai dizer que a tribulação é prova de que a igreja é digna do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Então nós vamos ver adiante que a igreja foi ordenada para as tribulações. 1 Tessalonicenses 6, olha lá, para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Olha aí, tá vendo um texto bem claro aqui dizendo que a igreja foi ordenada para a tribulação. Por que a igreja foi ordenada para a tribulação? Porque é uma prova da igreja aqui de purificação, uma prova de que a igreja é digna do reino de Deus, né? A igreja, ela vai ser purificada, ela vai ser forjada, né? Para que seja testemunha, para que ela possa ser digna do reino de Deus, pelo qual também pelo qual também padeceis, né? Nós somos testemunhas de Deus, né? E testemunha dar a vida por aquilo que ela crê, né? Por aquilo que ela acredita, né? Pela vida eterna. Então, diante desse contexto aí de perseverança na fé, que nós somos testemunha de Deus, né? Nós acreditamos na vida eterna, né? De que nós iremos ser igreja e teremos a vida eterna, seremos glorificados. 2 Tessalonicenses 1, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa perseverança e fé, em todas essas vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais ávidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que deem paga tribulações aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus do céu, com os anjos do seu poder, com a labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Desculpa. Então, nós percebemos que no 2 Tessalonicenses 1, o texto aqui está dizendo que as perseguições, as aflições, né, são prova de que a igreja é digna do reino de Deus, como havia dito anteriormente para vocês, pelo qual também padeceis. Então, nós somos testemunhas, somos mártires, né, de Cristo nessa terra aqui. Nós estamos aqui
para dar as nossas vidas por Jesus, né? Jesus deu a sua vida por nós para que nós possamos também dar a nossa vida por ele, se for preciso, né? Se preciso for. Então, nós estamos vendo aqui que o Senhor vai atribular aqueles que nos atribulam, né? Isso aqui é a ira do Senhor, a ira do Cordeiro que a gente tinha visto anteriormente. Então, o Senhor vai atribular aqueles que nos atribulam e nós, né, receberemos o descanso quando? Olha aqui Mateus 24. Quando o Senhor se manifestar com os anjos do seu poder. Olha aí, tá vendo que a manifestação do Senhor para livrar a igreja é no final da grande tribulação, e o Senhor está trazendo vingança sobre os ímpios aqui, tá vendo? O Senhor está trazendo aqui a ira do Cordeiro, né, num contexto aqui da batalha do Armagedon, né, que vai se dar aí no final da grande tribulação. Vamos falar agora sobre do arrebatamento em Mateus 24 e 2 Tessalonicenses 2, né? Daniel, mas o arrebatamento não será secreto, né? Será uma vinda iminente, né? Não, se a gente olhar aqui para Mateus 24, a gente vai observar que essa vinda de Cristo, de Jesus, ela não é iminente, porque ele deixou os sinais que antecederiam a sua vinda, né? Ele deixou que haveria sinais no céu e sinais na terra, né? Então vamos observar o texto de Mateus 24. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora que há de vir o Senhor, mas considerai isso, se o pai de família soubesse que vigília de noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. 1 Tessalonicenses 5, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disserem haja paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores do parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão, mas vós, irmão, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Não durmamos, né? O texto está aqui, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então, o contexto aqui de Mateus 24, quando diz que o Senhor virá como ladrão, ele virá como num contexto de juízo, né? Ele vem aqui de surpresa para os ímpios, né? Mas nós que somos a igreja, nós não estamos em trevas, né? Nós não estamos dormindo, né? Um contexto de vigilância aqui. Nós não estamos dormindo aqui para que sejamos pegos de surpresa. Então o Senhor vem como um ladrão para os ímpios, né? Num contexto aqui de juízo, né? Ele vem aqui no contexto da ira do Cordeiro, né? Vem trazer juízo, mas nós vamos estar vigilantes, contexto de vigilância, que é uma exortação à vigilância da igreja, para que não sejamos pegos de surpresa. Vamos a outro texto aqui de 2 Tessalonicenses 2. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, que nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que venha antes a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo e que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, nós estamos percebendo aqui, né, nós observamos aqui nesse texto que o arrebatamento, que a vinda do Senhor, arrebatamento, é num momento único, né? E esse arrebatamento e a vinda se trata do dia de Cristo, né? Como a gente tinha observado antes, o dia do Senhor virá como ladrão. Esse dia do Senhor é esse dia de Cristo aqui, que ele está afirmando que esse dia de Cristo não virá sem que antes, né, aconteça a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Lembra que eu disse a vocês que não existe arrebatamento, vinda iminente de Jesus? Por quê? Porque ele deixou sinais que precederiam a sua vinda. Quais são esses sinais, Daniel? Olha aqui o texto dizendo: a apostasia e a manifestação do anticristo. Nós vamos ver a manifestação do anticristo, né? Então, esse anticristo, ele está se levantando, olha aqui o texto, se levanta contra tudo que se chama Deus ou que se adora. Quem é que se adora a Deus? Somos nós, a igreja, nós é que adoramos a Deus. Então, o anticristo está se levantando contra a igreja, né? Ele vai fazer guerra contra a igreja aqui.
Então, o dia do Senhor é o dia do arrebatamento. Vamos ver outro texto. 2 Tessalonicenses 2, não vos lembrai dessas coisas que dizia quando ainda estava convosco, e agora vos sabeis que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera somente a um que agora o retém, até que do meio seja afastado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. 1 Tessalonicenses 3, para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis, para isso fomos ordenados, pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu e vós sabeis. Olha aí, alguns dizem que, Daniel, mas o texto 2 Tessalonicenses diz que existe um que detém um anticristo, né? Está detendo o anticristo aqui, e seria a igreja que seria arrebatada antes da vinda do Senhor, né? Eles pregam isso, que o que detém é a igreja, que a igreja será tirada nesse momento aqui, será arrebatada, mas no texto não está dizendo que a igreja será tirada, será arrebatada, né? O melhor entendimento aqui do texto, como está escrito, é que a igreja será afastada. Por que afastada? Porque eu disse para vocês que as duas testemunhas se referem à igreja, né? Então, a igreja vai estar aqui pregando no início da última semana do profeta Daniel, né? Ela vai estar pregando aqui para o povo de Israel. Então, é a igreja que detém a manifestação do anticristo, né? É a igreja no ministério das duas testemunhas que elas vão receber poder para profetizar por 1.260 dias, ou seja, pelos primeiros 3,5 anos, né, da última semana do profeta Daniel. Então, é a igreja que vai receber poder, e importa que quem quiser matar ela, que seja morto. Então, depois que a igreja for afastada, né, que terminar a sua profetização, que tiver terminado o seu poder, que foi dado a ela, né, a sua autoridade para pregar, então o anticristo vai receber poder agora e vai fazer guerra contra elas. Então é a igreja que detém, é a igreja que está retendo a manifestação do anticristo. Olha aqui, Paulo, se atente a essa pergunta de 2 Tessalonicenses 2, olha, não vos lembrais dessas coisas, vos dizia quando ainda estava convosco, e agora sabeis que o detém, para que seu próprio tempo seja manifestado. Então, 1 Tessalonicenses 3, Paulo vai repetir essa frase, para que ninguém se comova por essas tribulações. Para quem Paulo está falando isso? Para a igreja, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados, pois quando ainda estava convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos. Olha aí. Então, essa frase, né, está em paralelo com o texto de 1 Tessalonicenses 3, que Paulo está dizendo isso à igreja, né? É a igreja que detém o inimigo, né, da sua manifestação no ministério das duas testemunhas. Apocalipse 11, vamos ver lá, vamos ver quem que são as duas testemunhas, agora, para ficar bem claro para os irmãos, que aquele que detém é a igreja, né? Que as duas testemunhas são a igreja. Apocalipse 11, e darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1.260 dias, vestida de saco. E se alguém lhes quiser fazer mal, logo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e os matará. Olha aí o texto dizendo, tá vendo? As duas testemunhas aqui, elas estão profetizando por 1.260 dias. A última semana do profeta Daniel é um período de 7 anos, né? 3,5 anos, né? A primeira metade, e a segunda metade, 3,5 anos. Então, o ministério das duas testemunhas é no início da primeira semana, né? Na primeira metade da última semana. Então, é nos 3,5 anos da última semana do profeta Daniel que as testemunhas vão estar profetizando, olha lá. E quando acabar o seu testemunho, ou seja, olha aí, o ministério da testemunha acabou, quem está subindo agora para fazer guerra? O anticristo, olha aí, aquele que o detém agora está acabando o seu ministério, e agora quem vai receber poder agora é o anticristo para subir e guerrear contra a igreja. Ficou claro aqui, meus irmãos, que as duas testemunhas é a igreja e que aquele que detém o anticristo é a igreja? Então, vamos para o próximo slide.
2 Tessalonicenses 2, não vos lembrai dessas coisas, vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vos sabeis que o detém para que seu próprio tempo seja manifestado. 1 Tessalonicenses 3, para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Olha aí, Paulo falando com a igreja. Pois estando ainda convosco, vos predizíamos, olha aí. Quando ainda estava convosco, vos predizíamos, que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós sabeis, olha aí. A igreja vai ser afligida pelo anticristo, tá vendo? Quando acabar o seu ministério, né, o anticristo vai subir, né, e vai guerrear contra a igreja. Vamos para o próximo slide. Então, nós estamos diante aí de uma prova que não deixa dúvida que o arrebatamento, né, é no final da grande tribulação, né? O Senhor deixou alguns sinais que precederiam a sua vinda, né? E esses sinais aí nós vamos observar agora, vamos fazer um estudo sobre esses sinais, né? Que são os sinais no céu, né? No sol, na lua, nas estrelas. Então, Cristo, Jesus deixou os sinais que antecederiam a sua vinda para que a igreja não fosse pega de surpresa e nem enganada, né? Então, por isso que é num contexto aqui de perseverança, de santidade, para que a igreja esteja em vigilância, né? Parábola das 10 virgens aqui, né? Quando Cristo vier, né? Ele quer achar a sua igreja estando perseverante em vigilância para que ela seja arrebatada, pois não haverá segunda chance, né? Então, nós vamos observar aqui agora um texto que vai falar sobre os sinais que antecederiam a vinda de Jesus. Preste bem atenção nesses sinais aqui, para a gente se situar na linha do tempo, para ver quando vai se dar o arrebatamento. Atos 2, ó. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Mateus 24. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. E então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, o céu em poder e grande glória. Então vamos nos atentar aqui, meus irmãos, para o momento que o sol se converterá em trevas, né, vai se escurecer, e a lua em sangue, será transformada em sangue a lua aqui. Que momento é isso? É antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Preste bem atenção nisso, antes, né? E Mateus vai dizer o quê? E Mateus vai dizer que o sol se converterá em trevas depois da aflição daqueles dias. Ou seja, se antes que venha o grande dia do Senhor acontece o sol se converter em trevas, e Mateus 24 está dizendo que esse dia do Senhor, né, vai ser depois da grande aflição, então nós percebemos que o arrebatamento é depois da grande tribulação, né? Os pré-tribulacionistas dizem que o dia do Senhor, ele é um bloco de acontecimentos, mas que acontece no início da semana. Ora, mas aqui está dizendo que o grande dia do Senhor, antes que ele aconteça, o sol se converterá em trevas. E Mateus está dizendo que o sol se converterá em trevas quando? Depois da grande tribulação. Olha aí, depois da grande tribulação, depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então o sol e a lua e as estrelas cairão do céu, terão esses sinais, né? Depois da grande tribulação. Vamos ver Apocalipse 6, olha lá que momento que acontece esses sinais no sol, na lua e nas estrelas. Olha lá, no sexto selo, ó. Apocalipse 6, e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol se tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes abalados por um vento forte, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Olha aí o texto dizendo, tá vendo, pessoal, que eu falei que os sinais no sol e na terra, eles só acontecem depois da grande tribulação. Olha lá, o sexto selo é um contexto de final da grande tribulação. Então, é nesse momento aqui que está acontecendo os sinais no sol, né? Esses sinais,
eles antecedem aí o grande dia do Senhor. Então, o grande dia do Senhor, né, que o Senhor virá como ladrão, lembra? Nós olhamos lá em 1 Tessalonicenses 5, né, que o dia do Senhor virá como ladrão. Então, esse dia do Senhor, ele é temível para os ímpios, né? Ele será terrível para os ímpios, mas ele será glorioso para a igreja, né? Por quê? Porque a igreja será arrebatada. Atos 2 diz que antes que venha o dia do Senhor, né, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, né? Então, ele diz que antes que venha o dia do Senhor. Então, o dia do Senhor é glorioso para a igreja porque haverá arrebatamento. Então, no contexto do sexto selo aqui, no final da grande tribulação, esses sinais do céu estão acontecendo, o que aponta, para um arrebatamento no final da grande tribulação. Né? É prova aqui de que o arrebatamento se dará para a igreja completa no final da grande tribulação. Né? Vamos ver outro texto aqui, Daniel 12. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos de teu povo, e haverá um templo de angústia, qual nunca houve, desde que houve a nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Olha aí o texto dizendo que a ressurreição, né, para a vida eterna ocorre depois do tempo de angústia, aqui, ó, depois da grande tribulação, olha lá, depois da grande, haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, olha aí. E depois disso, o que o versículo 2 diz? Que haverá ressurreição para a vida eterna. Então, é depois da grande tribulação que acontece a ressurreição para a vida eterna. Ah, mas e o povo de Daniel é o Israel? Não, o povo de Daniel é a igreja, é o povo da fé, o Israel da fé é a igreja, é o povo da fé. Por isso que a profecia foi dada a Daniel e disse, né, sela a profecia porque ela é para o tempo dos fins. Então, o tempo do fim é para judeus e para gentios em Cristo. Né? Nós vamos observar que Gálatas vai dizer que em Cristo não há nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem algum valor, mas ser criatura, né? Ser nova criatura em Cristo. Né? Ele vai dizer que esse é o Israel de Deus, né? É o Israel espiritual, é o Israel da fé, que é o povo de Deus. Então, o povo de Daniel e a Jerusalém de Daniel é o espiritual e a Jerusalém espiritual. É dessa que Gálatas vai falar lá, né, sobre Agar, né, a Jerusalém terrestre, e Sara sobre a Jerusalém espiritual. Então, a Jerusalém de Daniel é a Jerusalém espiritual, do povo de Deus. Então, nós observamos aqui que nesse texto, então, que em Mateus 24, né, Daniel 12 está tratando aqui do período da grande tribulação, né, onde Miguel vai se levantar aqui, está conectado com Apocalipse 12, né, onde Miguel está se levantando aqui contra o dragão, aqui contra o Satanás, né, e está precipitando ele na terra. Então está conectado aqui com Apocalipse 12, está levantando em favor do seu povo, né, ele está limpando aqui o céu para já preparar para o arrebatamento, né, para livrar o seu povo aqui. E esse povo é o que está escrito no livro da vida, né? O nome do povo de Deus, né? Ele está escrito no livro da vida, né? No livro aqui é a Assembleia dos Primogênitos, né? Que Paulo fala da Assembleia dos Primogênitos, que está escrito no livro dos céus. Então esse livro aqui é o livro da vida, onde o nome da igreja está escrito. Vamos aqui tratar agora do arrebatamento no texto de Mateus 24. Muitos pré-tribulacionistas falam que em Mateus 24 nós não temos arrebatamento, mas nós vamos ver aqui o texto que trata do arrebatamento da igreja nesse texto, Mateus 24. E ele enviará dos seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, estando dois no campo, será tomado um e deixado o outro, porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Vigiai, pois porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria de minar a sua casa.
Então, aqui em Mateus 24, nós estamos percebendo aqui o arrebatamento. O que é o arrebatamento aqui nesse texto, Daniel? O arrebatamento é aqui, ó, os anjos ajuntando os escolhidos. O Senhor vai dar ordem, né? Lembra João 6, o Senhor vai dar ordem e os sepulcros vão se abrir. Isso é o cumprimento aqui da profecia também do Vale dos Ossos Secos, né? Então, o Senhor está dando ordem aqui para ver a ressurreição aqui, o arrebatamento, e os anjos estão colhendo, no cumprimento da parábola do joio e do trigo aqui, ó. Os anjos são ceifeiros, eles estão colhendo aqui o trigo, a igreja, para colocar no celeiro do Senhor. Então, um será tomado, lá estando dois no campo, um será tomado aqui é paralambano, lá no texto está escrito levado, e as pessoas confundem com o levado do tempo de Noé, mas essa palavra em grego não tem a ver com a palavra levado do tempo de Noé, aqui é paralambano, né, que significa ser tirado, ser tomado, né, arrebatado aqui. Então, estando um no campo, será tomado um, o que é tomado é arrebatado, e deixado o outro, né, é o ímpio que vai ser deixado aqui. Se vocês atentarem aqui em Mateus 24, eu coloquei o versículo 28 aqui no meio, entre o 40 e o 42, porque esse versículo 28, ele está embaralhado no texto de Mateus 24. O texto de Mateus 24 é um texto de sabedoria, é um texto de entendimento, e as pessoas têm que entender que existem lá textos que estão em paralelos, né? Ou estão em parênteses lá, né? Eles estão colocados de uma forma embaralhada, e a gente vai ver que em Lucas 17, a gente vai entender por que esse texto aqui, onde estiveram cadáveres, se ajuntarão os abutres, está embaralhado em Mateus 24, e onde que ele está na ordem correta, que é em Lucas 17, porque isso traz um contexto aqui da Batalha do Armagedon, né? No contexto da Batalha do Armagedon, nós somos arrebatados antes, né? Será tomado um, e aquele que ficar, né, será deixado o outro, aquele que ficar será cadáver, né? Os abutres, né, irão comer, irão comer esses corpos, né? Por isso que o Senhor fala em Apocalipse 19, que ele convida as aves do céu, né? Vinde as aves do céu e participais da ceia do Senhor, ou seja, comeis a carne dos reis, dos tribunos. Então, é um contexto aqui de arrebatamento, será tomado um, e um contexto de batalha do Armagedon, será deixado outro aqui, o contexto aqui da vindima, né, de Apocalipse aqui 14, a vindima, né, que vai acontecer. Então, o corpo deixado aqui é o do corpo dos ímpios aqui no contexto da batalha do Armagedon. Então, nós temos aqui que se trata do dia do Senhor. Lembra que o dia do Senhor virá como ladrão? Olha o texto aí dizendo que o Senhor virá como ladrão, né? Então, trazendo aqui um contexto de vigilância para a igreja, que a igreja esteja vigilante para que ela não seja pega de surpresa, porque o dia do Senhor virá como ladrão, né? De surpresa para os ímpios, mas nós não estamos em trevas, né? Nós não somos da noite, né? Nós somos do dia, né? Por isso nós não vamos ser pegos de surpresa aqui, num contexto de vigilância, né? De perseverança na fé e de santidade. Olha o texto de Lucas aí que nós vamos entender sobre o texto aqui dos abutres, né? Olha lá, Lucas 17, digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe, onde, Senhor? E ele disse, onde estiver o corpo, se ajuntarão os abutres. Olha aí, um será tomado, arrebatado, e o que será deixado vai ficar como cadáver, como corpo, né? Olha lá, onde se ajuntarão os abutres, as aves do céu, num contexto aqui de batalha do Armagedon, de vingança do Jesus, né? Jesus irá fazer a vingança sozinha. Então, esse aqui é o contexto da batalha do Armagedon. Então, vocês vão entender agora por que o versículo 28 de Mateus 24 está embaralhado no texto lá, que é um texto de sabedoria, de entendimento, né? Para que possamos entender aqui a dinâmica do acontecimento. Mateus 13, e eles, porém, disse, não, para que ao colher o joio, e não arranqueis também o trigo com ele, deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai os molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no celeiro. Apocalipse 14, e outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz aos que estavam assentados sobre a nuvem, lança a tua foice e ceifa,
é hora de ceifar, a ti é vinda, porque já a colheita da terra está madura, tá vendo? A gente estava conversando aqui sobre Mateus 24, sobre o arrebatamento no texto, onde um será tomado e o outro deixado. Então, é no contexto aqui do cumprimento da parábola do joio e do trigo, né? Cumprimento aqui dessa parábola aqui que traz o ensino aqui do arrebatamento, né, da igreja, né? Deus aqui, Jesus, ao seu comando, está dando ordem aqui, né, para que aconteça a ressurreição, e os ceifeiros, né, estão ajuntando aqui os vivos e os mortos aqui, né, que morreram em Cristo, né, os vivos e os mortos, aqui 1 Tessalonicenses 4. Então, os anjos estão colhendo aqui o trigo no seu celeiro, né, que é justamente aqui fazendo a ceifa, fazendo o arrebatamento da igreja aqui, né, ajuntando o seu povo, né, os justos, na sua seara. Vamos agora para outro texto aqui também, que é bastante debatido, né, que é levantado aqui pelos pré-tribulacionistas, como se em Apocalipse 19, né, como que se a igreja já estivesse vindo do céu, que foi arrebatado 7 anos, né, mas é isso que o texto está dizendo. Vamos prestar atenção, né, Daniel, Apocalipse 19, a igreja está vindo do céu. Se a gente se atentar para o texto de Apocalipse 19, o texto está nos trazendo aqui uma dinâmica do acontecimento da batalha do Armagedon, né? A igreja que já foi arrebatada momentos antes, ela está seguindo com o Senhor, né? Nos seus exércitos aqui, estão seguindo o Senhor, se deslocando aqui para a batalha do Armagedon, né? A igreja está se deslocando, ela já foi arrebatada e ela está seguindo com Jesus aqui para a batalha do Armagedon. Então, é um contexto aqui de deslocamento, de direção, né? A igreja está indo agora para o cumprimento aqui da profecia do Monte das Oliveiras. Lembra que Jesus disse em Atos 1, em Zacarias 14, que o mesmo Jesus que viste subir nas nuvens é o mesmo que vai descer, e os discípulos eles estavam no Monte das Oliveiras, né? Zacarias 14 vai dizer que o Senhor vai pisar com seus pés no Monte das Oliveiras. É o Senhor que pisa, não é a igreja que desce. Aqui o Senhor cumpre uma profecia de Ezequiel 44, que o Senhor vai entrar lá pela porta dourada, aquela porta dourada que tem em Jerusalém, para quem conhece, né? Existe uma porta dourada por onde Cristo entrou, né? No Monte Moriá, para entrar no templo. Essa porta ela está fechada até hoje. Então essa porta vai ser aberta para cumprimento dessa profecia, né? Jesus virá por ela e vai dar fuga, né, ao seu povo, que vai dar livramento, né, que o povo vai estar sofrendo a perseguição do anticristo, né, no meio da tribulação. Aqui começa a perseguição e vai até o final da grande tribulação. Então Jesus vai vir em poder e glória e vai tocar nesse monte, aí esse monte vai fender em dois, vai abrir um vale no seu meio, né, e ele vai dar livramento ao povo de Israel aqui. Aqui, nesse momento, é quando se cumpre a profecia, né? Bendito que vem em nome do Senhor, né? A gente vai ver que existe essa profecia lá em Mateus, em Salmos, né? Que o Senhor diz, né? Bendito que vem em nome do Senhor. Então, o povo vai receber o livramento de Jesus. Então, a igreja aqui, ela está vindo com quem aqui, Daniel? A gente vai observar que a igreja, Jesus está vindo aqui com quem? Com a igreja aqui que já foi arrebatada, que são os santos. Lembram o codinome para a igreja? Santos, com os eleitos. Nós vamos observar que os eleitos estão vindo com Jesus. Os pré-tribulacionistas dizem, não, os eleitos são o povo de Israel, que não é a igreja. Mas aqui a gente está vendo que Jesus está vindo com os eleitos, aqui dando prova que os eleitos de Mateus 24 é o povo de Deus, é a igreja que já foi arrebatada. Vamos a um texto aqui. E foi-lhe dado que Apocalipse 19, foi-lhe dado que vestisse linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga com peleja e com justiça. E seguiam seus exércitos do céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Apocalipse 17, estes têm o mesmo intento, entregarão o seu poder, a autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, e vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Olha aí, Apocalipse 19, olha aqui, vamos se atentar aqui, ó. O Senhor está dizendo que foi dado que se vestisse linho puro e resplandecente, e que esse linho
fino são justiça dos santos. Lembra que a gente conversou que os santos são a igreja, é outro codinome para a igreja? Olha lá que o exército do céu, né, dos cavalos brancos, que é a igreja que está vindo com Jesus aqui para a batalha do Armagedon, eles estão também de linho fino, branco e puro. Então, o linho fino, branco e puro são a justiça dos santos, e os santos, né, são esses exércitos aí que estão vindo, são a igreja. Então, aqui a gente vê claramente que santos se referem à igreja, e que os chamados, os eleitos e fiéis também, olha lá, né, olha a besta aí combatendo contra o cordeiro, né? E o cordeiro os vencerá, e vencerá os que estão com o cordeiro. Quem é que está com o cordeiro aqui no texto? Os chamados, os eleitos, os fiéis. Então, os chamados, os eleitos, fiéis, é o povo santo de Deus, é a igreja, são os exércitos que estão vindo com Jesus aqui, num contexto aqui da batalha do Armagedon. Então, fica claro aqui que a igreja é chamada de santos, de fiéis e de eleitos, né? No contexto aqui de Apocalipse 19, apontando aqui que a igreja foi arrebatada no final da grande tribulação e está se deslocando para a batalha do Armagedon aqui, né? Então a igreja completa, composta por judeus e gentios, foi arrebatada já, né? E está vindo aqui com Jesus aqui para a batalha do Armagedon. Então não deixa dúvidas aí de que o arrebatamento é tribulacionista. Vamos ver outro texto aqui, que Jesus vai tocar no Monte das Oliveiras e que essa profecia se cumpre com a igreja arrebatada. Atos 1, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu viste ir. Então, voltando-se para Jerusalém, do Monte das Oliveiras, o qual estava perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Zacarias 14. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. E fugireis pelo vale dos montes, pois o vale dos montes chegará a Azel. Fugireis assim como fugireis diante do terremoto nos dias do rei Osias. Então virá o Senhor, fugireis, né? Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os seus santos contigo. Então, como eu disse a vocês, essa profecia aqui de Atos 1 é a profecia de Zacarias 14, aqui em seu cumprimento em Jesus, que ele vai pisar no Monte das Oliveiras, né? E ele está vindo aqui com a igreja arrebatada, está vindo com os seus santos, né? Os seus pés vão pisar no Monte das Oliveiras. A igreja vai estar nos ares e Cristo e Jesus sozinho pisa no Monte das Oliveiras e vai aqui cumprir a profecia de Ezequiel 44, que é entrar pela porta dourada, e esse monte vai fender em duas partes, e pelo meio do vale vai passar o povo de Israel. O Senhor vai dar livramento ao povo de Israel. Bendito o Senhor, o que vem em nome do Senhor. Essa profecia se cumpre nesse momento. Olha aí, Ezequiel 44. Então me fez voltar para o caminho da porta do exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor, esta porta permanecerá fechada e não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela, e por isso permanecerá fechada. Então, aqui, Ezequiel também vai ser, então, aqui, essa profecia de Ezequiel vai ser cumprida, né? Zacarias 14 vai ser cumprida, Atos 1, Zacarias 14, e Ezequiel 44 aqui. O Senhor, então, está vindo aqui para livrar o povo de Israel, né? Para dar um livramento aqui, eles vão fugir por esse vale, né? Então percebemos que a igreja vai estar arrebatada aqui com o Senhor, né? Alguns pregam que Zacarias 12 se cumpre nesse momento, não, mas a igreja já foi arrebatada, né? Zacarias 12 não se cumpre, né? Se cumpre no meio da semana, né? Quando o povo de Israel vê o anticristo vindo sobre eles ali, né, fazendo um levante sobre eles, então eles vão se lembrar da pregação das duas testemunhas, eles vão se lembrar de que eles transpassaram Jesus, né, e vão clamar por Jesus. Nessa hora vai ser derramado o espírito de súplicas neles, para eles clamarem por ajuda, né, ao Senhor, né, e aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né.
Joel, a profecia de Joel diz isso, então eles vão invocar o nome do Senhor. Então, não é todo o Israel nacional que vai ser salvo, é só o Israel da fé. Paulo diz isso, né? Em Romanos 11, que todos Israel será salvo, mas é todo Israel da fé, porque, né, Romanos 11 diz, e se eles não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Então, a condição de serem enxertados é de não permanecerem na incredulidade. Somente o Israel da fé, os que se converterem a Cristo, é que serão salvos, né? Vamos agora nos atentarmos aqui sobre a sétima trombeta, o toque da sétima trombeta, onde se cumpre o ministério da ressurreição. Por que o ministério da ressurreição se cumpre na sétima trombeta? Porque o arrebatamento é para a igreja completa, para judeus e gentios convertidos em Cristo, né? Os dois povos vão se unir em um povo só de Cristo. Cristo não tem dois povos, né? Ele tem somente um povo, né? Um corpo só de Cristo, né? Porque em Cristo não há judeus nem gregos, né? Todos sois um em Cristo, né? O mistério da ressurreição vai se cumprir na sétima trombeta. Vamos a um texto aqui. Apocalipse 10. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Apocalipse 11. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o templo dos mortos, para que sejais julgados, e o tempo de dares o galardão dos profetas, de seus servos, os santos, e aos que temem o teu nome, os pequenos e grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Esse mistério de Deus aqui, da sétima trombeta, é o mistério da ressurreição. Esse mistério foi dito aos profetas. Os pré-tribulacionistas dizem, Daniel, mas é Paulo que diz que o mistério da ressurreição se cumpre na última trombeta, né? A última trombeta é a sétima aqui que Paulo está se referindo. Nós vamos ver mais adiante. Mas é Paulo que está dizendo, e não os profetas, mas Paulo está citando os profetas. Paulo está citando aqui Moisés, está citando Oséias 6, né? Nós vamos ver adiante aqui no slide que Paulo está citando os profetas quando ele cita 1 Coríntios 15. Então, esses textos são dos profetas, né? Observamos aqui também que na sétima trombeta está vindo aqui o tempo dos mortos, que é a ressurreição, tá vendo? A ressurreição acontece na sétima trombeta. E galardão, a igreja não pode entrar no céu sem ser galardoada. Aqui é o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, tá vendo? É posto no final da grande tribulação. Por que ele é posto aqui? Porque o arrebatamento acontece nesse momento aqui, né? No final da grande tribulação. A igreja não pode adentrar no céu sem receber o galardão. Olha aí, o galardão recebendo os profetas, os teus servos, os santos, ou seja, todos os que morreram de todos os tempos, né, vão se levantar na ressurreição, né, na bem-aventurada primeira ressurreição, no final da grande tribulação, vão ser transformados junto com os vivos e juntamente serão arrebatados, né? Quem morreu no Antigo Testamento, nas promessas de Cristo, também são igreja, né? A igreja é o único povo, tanto do Antigo Testamento, como do Novo Testamento, né? Então, na sétima trombeta, aqui se cumpre o mistério da ressurreição, né? Vamos ver que trombeta que é essa, né? Mas, Daniel, que trombeta que é essa última trombeta, né? Alguns falam, não, a trombeta de Paulo, a última trombeta não é a sétima trombeta do Apocalipse. A sétima trombeta do Apocalipse, ela não é uma trombeta de juízo, ela é uma trombeta que ela traz o mistério da ressurreição, ela anuncia o mistério da ressurreição. Por isso as pessoas confundem, né? Nós vamos observar, que trombeta é essa, Daniel? Essa trombeta é a trombeta do jubileu, né? Paulo era um fariseu, né, da escola de Gamaliel, ele é um doutor na lei, ele tinha um conhecimento mais do que ninguém sobre a lei, né, sobre as festas judaicas, né? Então Paulo tinha conhecimento desse texto de Levíticos 25, vamos dar uma olhada. E também contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, nos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Então, na festa da expiação, aqui, durante 7 anos, né, havia o ano do jubileu, um ano sabático. Desculpa. Havia um ano sabático, né? E esse ano sabático passava-se uma trombeta chamada trombeta do jubileu,
que era a última trombeta da expiação, e essa trombeta, ela trazia aqui a libertação da escravidão do povo, né? O povo voltava para sua terra e as suas terras lhe eram devolvidas, né? Imagina, a pessoa se endividava durante a vida, tinha que vender a sua casa, as suas terras e tal, mas no período de 50 anos do jubileu, né? Deus, que é o dono da terra, né, fazia com que essas terras fossem devolvidas a quem lhe era por direito, né, a quem lhe era por dono. Então, a pessoa tinha suas terras devolvidas e eles eram libertados da escravidão, eles voltavam às suas famílias. E assim, essa festa da expiação profeticamente, ela se cumpre profeticamente em Cristo aqui, né? De que forma que ela se cumpre em Cristo, essa festa? Essa festa da expiação é a nossa libertação da escravidão aqui do pecado, da natureza adâmica caída, né? Então é a festa da glorificação, a festa da expiação, ela se cumpre num contexto aqui da festa da glorificação, né? Nós vamos ser libertos dessa natureza adâmica caída, né? Então o mistério da ressurreição se cumpre na última trombeta, e a última trombeta, né, é a trombeta do jubileu, a trombeta da expiação. Essa que é a última trombeta que Paulo estava se referindo aqui, e que se refere à sétima trombeta do Apocalipse, onde se cumpre o mistério da ressurreição. Olha um texto aqui agora que Paulo cita de Oséias sobre a ressurreição. Vinde, Oséias 6, vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, e o terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. João 6, porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Olha aí, tá vendo? Oséias 6, 2 dias nos dará a vida, e o terceiro dia nos ressuscitará. Por isso que Cristo ficou 3 dias no Hades aqui, tá vendo? Depois de 3 dias ressuscitará Cristo. O que representa 3 dias na morte de Cristo? 2 dias dará vida, representa o período da graça de 2000 anos, e no final dos 2000 anos, no terceiro dia, ele nos ressuscitará, apontando para a ressurreição da igreja. Então, se nós observarmos, nós temos 7 milênios, né, de um período do plano de redenção de Deus, né? Lembra, Deus criou os céus e a terra em 6 dias, e no 7º dia descansou. Então, 7 dias aqui, né, eles indicam, né, apontam para 7 milênios, né, porque cada dia para Deus, cada 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então, 7 dias da criação aponta para 7.000 milênios, onde se cumpre o plano de redenção de Cristo na Terra, de Jesus na Terra, né? Então, no quarto dia, né, que é no 4º milênio, Jesus morreu, lembra? Quando foi no período no 4º milênio, né, com 4.000 anos, depois de 4.000 anos de Adão, Cristo morre, e no terceiro dia ressuscita. Então, no 7º milênio, Cristo ressuscita, no final depois de 3 dias, né? 7 dias, no 4º dia, Jesus morre, e no terceiro dia, Jesus é ressuscitado, ou seja, temos aí 7 milênios. Por isso que os 3 dias apontam para o final da grande tribulação, para o arrebatamento no final da grande tribulação. 2 dias nos dará vida, e no terceiro nos ressuscitará. Aqui se cumpre o mistério da ressurreição, na 7ª trombeta, como dito aos profetas. Nós vamos ver outro texto também, que Jesus diz a Moisés, né? Jesus diz quando ele está discutindo com os fariseus, né? Está debatendo com os fariseus e os escribas, ele diz que o mistério da ressurreição foi dado a Moisés também, né? Paulo aqui também tem conhecimento de que Moisés, Jesus, quando falou a ele que Deus era o Deus de Abraão, de Jacó e Jacó, né? Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que Deus não era Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Então, quando ele faz a menção a essa frase, o Senhor está dizendo aqui que sobre a ressurreição, né? Está falando sobre a ressurreição. Então, os profetas falam sobre a ressurreição. Deus fala em Amós que Deus não fará nada sem ter revelado
aos profetas, né, sobre o que ele iria fazer, né? Então, nos profetas é revelado aqui o mistério, né, da ressurreição. Por isso que ele acontece na 7ª trombeta, no final da grande tribulação. Daniel, em que momento a igreja estará no céu? Agora nós vamos ver um momento aqui que a igreja vai para o céu. Os pré-tribulacionistas falam, mas o arrebatamento da igreja é um arrebatamento, né, eles dizem ioiô, né, bateu, voltou, né? Será que é isso mesmo, né? A igreja não vai estar no céu no final da grande tribulação, né? A igreja vai subir, vai descer, somente isso? Não, a gente vai ver que as bodas do Cordeiro, ela é comemorada no céu, né? A igreja, depois que ela é arrebatada, ela segue para a batalha do Armagedon. Depois da batalha do Armagedon, a igreja passa pelo tribunal de Cristo, onde ela é galardoada, e após isso, a igreja, ela vai para o céu, né? A igreja comemora a festa dos tabernáculos no céu. Vamos ver qual é o texto que vai nos referendar, né, que vai nos dar sustento de que a igreja está no céu. Olha lá. Juízes 14, né? Disse-lhes, pois, Sansão, eu vos darei um enigma para decifrar, e se nos 7 dias nos 7 dias das bodas, o decifrados e descobridos, eu vos darei 30 lençóis e 30 mudas de roupas. Gênesis 29, cumpre a semana desta, então te daremos também a outra pelo serviço, que ainda outros 7 anos comigo servireis. E Jacó fez assim, cumpriu a semana de Lia, então lhe deu uma mulher, Raquel, sua filha. Deuteronômio 24, um homem recém-casado não sairá à guerra, nem lhe será imposto qualquer encargo durante 1 ano, ficará livre em casa e fará feliz a mulher com quem casou. Então, no casamento, vamos falar primeiro aqui sobre o casamento judaico, né? Porque o casamento judaico, ele era um costume daquela época, em que era se comemorado 7 dias as bodas, e o homem ficava 1 ano sem trabalhar, sem ir à guerra, apenas disponível, né, para a sua mulher, para as núpcias aqui, para contemplar a sua mulher. Ele não ia à guerra. Então a gente tem que observar o casamento judaico para a gente saber como se dará o mistério do casamento, do matrimônio entre Cristo e a igreja, né, após o arrebatamento da igreja, para a gente entender por que a igreja a igreja vai estar no céu, e como que se dará esse mistério de casamento. Então, as festas dos tabernáculos, elas são comemoradas 7 dias, né? Por isso que a festa dos tabernáculos aponta para o mistério de casamento entre Cristo e a igreja. Então, nós observamos aqui que em Sansão, 7 dias era cumprido o casamento judaico, né? 7 dias de bodas, e o noivo ficava 1 ano sem ir à guerra, né? Ficava à disposição da igreja. E isso vai se cumprir em Cristo, né? Então, nós vamos ter um cumprimento profético aqui da festa dos tabernáculos, né? Festa da liberdade, num contexto de casamento, pois grande é o mistério, né? Lembra que Cristo fala, Jesus fala, né? Grande é o mistério do casamento, né? Mas ele se referia a Cristo e a igreja, né? É um mistério que foi dado lá em Gênesis, né? Adão e a Eva, lembra quando eles se uniram, né? Em um corpo só, tu é carne da minha carne, né? Então, nós em Cristo somos o mesmo corpo, né? Nós estamos em unidade aqui de desígnios, né? Então, o mistério do casamento em Cristo é um mistério entre Cristo e a igreja, né? Que vai se cumprir na festa dos tabernáculos. Ezequiel 12. Ezequiel 12, então, nós vamos observar aqui que após o arrebatamento da igreja, a igreja ela vai subir para o céu, né? Após o arrebatamento da igreja e passar pelo tribunal de Cristo, a igreja sobe para o céu para comemorar as bodas do Cordeiro, aqui a festa dos tabernáculos. Você vai ver que a igreja vai estar com palmas na mão, né? E as palmas era usada para comemorar as festas dos tabernáculos.
Por que o reino milenar não pode ser implantado de imediato na Terra? Porque a Terra vai estar destruída pelos juízos, né, decorrentes do Apocalipse. Lembra que nós vamos ter selos, trombetas e as taças, né? Os selos sendo abertos, as trombetas sendo tocadas e os 7 selos caindo. Então, são juízos que vão cair na Terra e a Terra vai estar destruída, a Terra vai estar devastada por esses acontecimentos. Então, no contexto da batalha do Armagedon, nós vamos ter que Cristo vai executar a sua vingança, né, sobre o exército da besta. Então, eles serão mortos, serão muitos corpos, né, por toda a terra, espalhados, né. Então, a Nova Jerusalém, ela não pode descer enquanto a terra não for restaurada, enquanto a terra não for purificada. E a gente vai ver aqui no texto de Ezequiel que durante 7 meses, né, um período aqui de completude, né, apontando para 1 ano aqui, que eu falei para vocês que o noivo ia estar com a noiva, né, então vai apontar para esse 1 ano que a terra vai estar sendo restaurada. A terra não é restaurada de imediato, pessoal, a Nova Jerusalém não desce de imediato, as pessoas vão enterrar os corpos aqui, né, como a gente vai ver aqui, durante 7 meses, mas esses 7 meses eles apontam, né, para a restauração da terra, para a terra ser purificada, né, vai ser chamado de Vale de Gog e Magog. Vamos observar aqui, Ezequiel 12. E sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, e o vale dos que passam ao oriente do mar, e pararão aos que por ela passarem, e ali sepultarão a Gog e a toda a sua multidão. Eles chamarão o vale da multidão de Gog, e a casa de Israel os enterrará durante 7 meses para purificar a terra. Isaías 65, porque eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então, nós estamos observando aqui que a terra vai estar toda destruída, e que durante 7 meses aqui, proféticos, né, a terra vai estar sendo purificada, né, vai estar sendo restaurada aqui para a descida da Nova Jerusalém. Lembra que Jesus vai dizer, né, João 14 vai dizer, né, na casa do meu pai tem várias moradas, né, vou lhes preparar uma, né, e aonde eu estiver, né, aonde eu estou, né, diz o texto original, onde eu estou, vós estejais também. Então, no arrebatamento, nós subimos com Jesus, né, após o tribunal de Cristo, nós subimos para o céu para comemorar as bodas, o casamento, né, e o noivo vai ficar 1 ano aí contemplando a sua noiva, né, em núpcias, né, e depois a Nova Jerusalém desce, no cumprimento aqui de João 14, né, onde eu estou, vós estejais também. Então, nós estaremos com Jesus no reino milenar, né, na Nova Jerusalém, que vai descer da terra para a implantação do reino milenar na terra, porque a igreja não vai ficar para sempre no céu, né? O reino milenar era na terra, né? Salmos 37, os justos habitarão a terra para sempre, né? Mateus também vai dizer que os mansos habitarão a terra para sempre. Então, a terra foi dada aos homens, né? Nós habitaremos na terra para sempre, mas comemoraremos a boda do Cordeiro no céu. Lembra que Jesus fala para Abraão, em Mateus, vai dizer, né, que nós nos assentaremos na mesa com Abraão, Isaac e Jacó para comemorarmos a ceia, né? Virão povos do Oriente e do Ocidente, então virão judeus e gentios. Esses são o povo de Deus, a igreja, né? Nós iremos comemorar as bodas no céu. Apocalipse 7. Olha aí a igreja agora no céu. Vamos ver esse texto. Depois dessas coisas, olhei e eis que uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, e que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamava com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E um dos anciãos me falou, dizendo: eis que estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? De onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. E por isso estão diante do trono de Deus, e o adoram de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Olha aqui, vamos fazer um estudo desse texto aqui. Nós estamos vendo aqui que existe uma grande multidão que ninguém sabia, que nem podia contar, de todas as povos, línguas, nações, né? E eles estão aonde? Diante do trono. Eles não estão embaixo
do altar, lembra? As almas que estão em Apocalipse, no quinto selo, elas estão debaixo do altar, aqueles ali são almas. Aqui já é a igreja arrebatada, né? São os vivos e os mortos aqui, ó, uma grande multidão. Elas estão o quê? Diante do trono, com vestes brancas e palmas nas mãos. Lembra que eles vão comemorar as festas dos tabernáculos, que é uma festa de casamento, é uma festa de matrimônio, é as bodas do Cordeiro. Então, eles estão diante do trono. E que nesse momento chegou a salvação. Olha aí, a salvação é o nosso Deus. Então, nesse momento chegou a salvação, que dando conta de que o arrebatamento aconteceu nesse momento. E aí que a igreja está no céu, no trono, templo. No céu existe templo, na Nova Jerusalém não existe templo. O templo na Nova Jerusalém é o trono do Cordeiro, o trono de Deus e do Cordeiro. No céu existe o santuário. Lembra que o tabernáculo era um espelho do que havia no céu? Havia 3 lugares, o Santo dos Santos, o Santo e ali o propiciatório, né? Então havia 3 lugares ali no tabernáculo. Então a gente vai observar que no céu, né, existe o templo de Deus, né? E por isso que quando você abre o céu, a gente vê a arca da aliança, porque a arca da aliança representava o trono de Deus. Então, a igreja está aqui diante do templo, né, diante do trono, no templo, adorando o Senhor de dia e de noite, adorando de contínuo, e não por turnos de revezamento aqui, né? A igreja está adorando de contínuo aqui a Deus. Então, nós estamos vendo aqui que a bodas do Cordeiro aqui está sendo comemorada nos céus, né? Na festa dos tabernáculos. Então, vamos a outro texto aqui, né? Alguns falam, né? Vamos voltar. Alguns falam, não, essas almas que estão, esses que estão vindo da grande tribulação são os mortos aqui. Não, esses que estão vindo da tribulação são provenientes da tribulação, vieram no final da grande tribulação, no arrebatamento, né? Pode observar que eles não são mortos. É aqui 1 Tessalonicenses 4 que está se cumprindo aqui o arrebatamento de vivos e mortos, porque eles estão adorando, lembra? Morto não adora, né? Morto descansa, morto em Cristo, descansa das suas obras, né? Então a gente vai observar que morto não adora. Olha o Salmo 115, ó. Os mortos não louvam ao Senhor, nem aos que descem no silêncio. Isaías 38, porque não te louvará o Sheol, nem a morte te glorificará, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. O vivente, esse te louvará, como eu hoje faço. O Pai aos filhos fará notória a tua vontade. Apocalipse 14, aqui está a perseverança dos santos, que estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Senhor, para que descanse, né, os mortos que agora morrem no Senhor. Sim, diz o Senhor, para que descanse dos seus trabalhos e das suas obras, e as suas obras o seguem. Então, percebemos que morto não adora, nem o que está na sepultura, e nem o que desceu ao Sheol, ao Hades, ao mundo dos mortos. As almas não adoram, as almas descansam, né, do seu trabalho aqui. Elas aguardam o arrebatamento. Então, quem está no céu adorando é a igreja que foi arrebatada, né, os vivos e os mortos aqui. Então, percebemos que no final da grande tribulação, a grande multidão aqui se refere à igreja completa, composta por judeus e gentios convertidos em Cristo, que foi arrebatada ali no final da grande tribulação. Estão adorando, estão louvando ao Senhor, estão com palmas na mão, louvando ao Senhor aqui, participando das bodas do Cordeiro, né, da festa aqui dos tabernáculos, né. Nós vamos observar que essa multidão, ela está, outro texto aqui, que ela está no mar de vidros. O que é o mar de vidros, Daniel? O mar de vidros é o firmamento ali onde está o trono de Deus. Por que mar de vidro, mar de cristal? Porque é um lugar santo, um lugar puro, um lugar sagrado, né? Ezequiel vai mencionar isso quando ele vê o Senhor descendo com os querubins, né, com os serafins da Babilônia, que existe um firmamento, né, um mar de vidro, que é justamente ali o tabernáculo de Deus, né? Então a gente observa que João, em Apocalipse 1, João foi arrebatado no dia do Senhor, à sala do trono, né, ao tabernáculo celestial. A sala do trono ali é onde está o mar de vidro, né? E a gente vai observar que a igreja, né, após a grande tribulação, ela está no mar de vidro,
cantando o cântico de Moisés, né? O cântico do cordeiro ali, o cântico da vitória, dos vencedores, né? Se eles estão cantando, estão adorando, eles estão vivos, estão arrebatados. Por isso que as bodas do cordeiro é no céu. Apocalipse 15, desculpa. E vi como que um mar de vidro... vou botar o texto para vocês. E aqui, vamos lá. Apocalipse 15. Vi como um mar de vidro misturado com sangue e fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal e o número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes maravilhas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. E Apocalipse 4, e havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Então, como eu disse a vocês, olha aí, a igreja está no céu aqui, diante do trono de Deus, aqui no mar de vidros, aqui, adorando, né, cantando aqui o cântico da vitória, né, o cântico aqui dos vencedores, o cântico do Cordeiro, aqui, o cântico de Moisés, né, a igreja vai estar aqui cantando o cântico da vitória, irmãos, aqui vai ser uma maravilha, vai ser uma festa aqui, que é inenarrável aqui, né? Nós não temos palavras para dizer sobre o que Deus preparou para a igreja aqui, né? A palavra vai dizer isso. Então, João foi arrebatado nesse dia, como estamos vendo aqui em Apocalipse 4, que ele foi arrebatado lá no início, né, da abertura do livro do Apocalipse, na sala do trono. Então, o mar de vidro aqui é o tabernáculo celestial de Deus aqui, onde estão os 4 animais aqui. Lembra as criaturas celestiais aqui, que estão diante de Deus aqui? As 4 criaturas são os serafins, né? Que assistem diante do Cordeiro. Por isso que é santo, santo, santo. Ou seja, o mar de vidro ali, o local, é sagrado, é o santuário de Deus, onde está o seu trono. Vamos ao outro texto aqui, que tem, que também surge, algumas pessoas, né, alguns irmãos dizem que a festa dos tabernáculos, que ela vai ser na terra, né, mas não tem texto que dá sustento a isso. Existe um texto de Isaías 65, mas a gente precisa ler, porque ele contém entendimento, né, para a gente ver que esse texto está falando da festa dos tabernáculos, né, terrestre, e que será dada uma festa a todos os povos. Nas bodas do Cordeiro só participa a igreja, lembra? Os chamados. E quem são os chamados? São os eleitos e os fiéis. A gente viu isso em Apocalipse 14, no exército que seguia Jesus, que os chamados, os eleitos, são a igreja. Então, essa festa das bodas é só para a igreja, porque ela está no céu, e no céu só entra quem está glorificado, né? E a gente tem que na terra haverá a comemoração da festa dos tabernáculos, mas será para todos os povos ali, que estarão fora da Jerusalém, né? Todos esses povos virão comemorar a festa dos tabernáculos também, porque Deus vingou, né, os seus inimigos ali. Deus também fez justiça ao povo terrestre ali, ao Israel terrestre e aos gentios terrestres, né, que vão compor as nações que vão estar na terra, né, ainda na condição de corpos naturais. E essas nações, elas virão de ano em ano adorar o rei. Zacarias 14 vai dizer isso, né, que as nações virão de ano em ano adorar o rei. E essas nações que não subirem para festejarem a festa dos tabernáculos, elas irão sofrer maldições. Isaías 25, e o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa de animais gordos, uma festa de vinhos velhos com tutanos gordos e com vinhos velhos bem purificados. Apocalipse 19, disse-me Senhor, disse-lhe, escreve bem-aventurado aqueles que são chamados às ceias do Cordeiro, e disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 17, estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, e porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e o vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Então, Isaías 25 aqui, o Senhor está dando uma festa aqui a todos os povos. Então, a todos os povos é uma festa na terra, que não se confunde com as bodas do Cordeiro, porque as bodas do Cordeiro é só para a igreja,
né, para os eleitos, e os anjos que vão estar no céu, né? Então é só para a igreja, porque ela será no céu, e só se chega no céu por arrebatamento. É uma festa particular para a igreja, né? É uma festa de casamento, bodas do Cordeiro. Então, Isaías 25 está dizendo que todos os povos participarão dessa festa. Será uma festa de vinhos, lembra? Festa dos tabernáculos é uma festa da vide, né? A festa da alegria. E ela será comemorada com tutanos gordos aqui. Então, os sacrifícios de adoração que essas nações trarão para o judeu, para Jesus, né, para a adoração de Jesus, o sacrifício de oblação aqui, né, os manjares, né, sacrifício de manjares, eles servirão aqui para a comemoração dessa festa. Logo, essa festa, ela não se confunde com as bodas do Cordeiro. Apocalipse está dizendo aqui que os chamados, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias do Cordeiro. As pessoas pregam aqui que vai haver um chamado de Israel aqui para as bodas do Cordeiro, né? E que isso está dito numa parábola, de que Israel não é igreja, tal, mas a gente está observando aqui que Apocalipse 17 está dizendo que os chamados são os eleitos, os fiéis, é a igreja. Então, bem-aventurado o chamado das bodas, os chamados quem são? É a igreja, os que foram chamados, os que são participantes aqui, como a noiva do Cordeiro. Então, nós observamos aqui que Mateus 24 é um texto que trata da igreja, né, dos eleitos, né, o povo santo também é o povo de Deus, é o outro codinome dado à igreja, né? A igreja é chamada de povo santo, de eleitos, de 144 mil, né? A igreja é chamada de justos, a igreja também é chamada de ovelha, a igreja também é chamada de trigo. Então, são vários codinomes que a gente vê na Bíblia pelo qual se chama a igreja, né? Então, nós temos aqui, observamos que nesse estudo de hoje, né, que nós tratamos aqui do contexto escatológico e soterológico de Mateus 24, dando conta de que o arrebatamento é pós-tribulacionista, né, no final da grande tribulação, para a igreja completa, para a igreja completa, que é composta por judeus e gentios em Cristo, né, e que essas bodas do Cordeiro, esse casamento da igreja, ela vai se dar no céu. Então, irmãos, esse é o canal O Senhor é Meu Juiz. Esse foi o estudo de hoje sobre Mateus 24. Espero que tenham gostado, né? Já curte, compartilha e deixa seu comentário aí no final do vídeo, né? Deixa suas dúvidas lá. E antes de terminar, irmãos, eu queria mostrar um livro aqui para vocês aqui, que é Apocalipse Como Nunca Visto em Cronologia, é um livro que eu lancei sobre o Apocalipse em cronologia, né? Esse livro aqui, ele vai trazer aqui um contexto aqui esse livro vai ajudar a igreja, né? Para a igreja tenha conhecimento dos acontecimentos futuros, para que ela não seja pega de surpresa nem enganada, né, nos acontecimentos futuros que há de vir aí na última semana do profeta Daniel. Então, a igreja vai saber quando forem abertos os selos, em que momento está sendo trocado as trombetas e que está caindo as taças, né? Então, é um livro aqui de cabeceira para que a igreja se situe nos últimos acontecimentos aqui, para não ser pega de surpresa nem enganada, num contexto aqui de perseverança na fé e de santidade. Então, irmãos, vale a pena adquirir esse livro aqui. Ele está disponível no site loja.uiclap.com e também na loja da Amazon, né? amazon.com.br está disponível esse livro. Já corre lá, adquira o seu livro, né? Esse é o melhor livro do momento, inclusive ele vai estar na feira aí na Bienal, né? Na Bienal de 2006, como um best-seller aí, se vocês olharem lá, vai estar como um best-seller aí, o livro mais importante e comentado aí dos últimos tempos, né? Porque é um livro que traz a cronologia dos acontecimentos futuros do Apocalipse. Então, irmãos, fiquem com Deus, graça e paz, e até o próximo estudo.